gente! Meu nome é Ianca, eu sou monitora de Informática Aplicada 2 e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os estilos, as construções, os componentes e a aplicação de materiais dentro do SketchUp. Vou fazer, junto com vocês, um processo construtivo de um espaço interno de 3 por 3 metros para poder fazer a aplicação dessas ferramentas, para vocês entenderem melhor, tá? Vai ser bem rapidinho. Vou usar a ferramenta retângulo para fazer o piso do espaço. Coloco quanto eu quero, ponto vírgula, por quanto. Então, aqui eu vou colocar 3,30 por 3,30 por causa dos meus 15 de parede de cada lado que vai ter, tá? Para eu poder ter um espaço de 3 metros interno. Então, vou colocar 3,30, ponto vírgula, 3,30 e dou Enter. Tá aqui o meu espaço, tá vendo? Com a ferramenta Push, eu vou subir um pouquinho do meu piso, só para a base, e posso começar o processo construtivo de parede. Já de cara, a gente consegue aprender umas ferramentas básicas de construção, que são essas ferramentas que estão aqui em cima da minha barra, que é a minha fita métrica, que eu já vou mostrar para vocês como que funciona, as minhas cotas, igualzinha do CAD, o meu transferidor, as minhas etiquetas de texto, os meus eixos e os meus textos 3D, tá? Começando aqui pela fita métrica, ela vai me auxiliar a colocar a medida direitinho do que eu quero na parede. Por quê? Porque eu tô construindo sem uma planta baixa. Então, de que maneira eu posso ter um auxílio para colocar minha medida certinha, ao invés de ficar puxando linha por linha? Eu pego essa ferramenta que é a fita métrica, né, com o desenho dessa treninha, e vou puxando de cada lado 15 centímetros de parede, tá bom? Ó, puxei aqui, coloco 15 e vou fazer isso de todos os lados, tá vendo? 15. Eu clico e arrasto para a direção que eu quero, tá? Ele já vai, tá vendo? Me liberando aqui. E coloco 15 de novo, tá? Como eu mostrei para vocês naquela primeira aula, eu tenho duas maneiras de fazer a parede, né? Pelo lapisinho e pela ferramenta retângulo, que eu acho mais fácil, então vou fazer desse jeito, tá? Pego de uma extremidade à outra da parede, com a ferramenta Push. Eu vou jogar um pé direito de 3 metros, clico 3 vezes e crio um grupo, tá? Nunca esqueçam de criar o grupo. E vou fazer isso em todos os lados para levantar minha parede, tá? Lembrando que com a ferramenta Push, eu não preciso toda hora ficar digitando o meu pé direito. Eu posso só clicar na minha face e colocar a minha seta num ponto para nivelar a minha outra parede. E já nivelou, tá vendo? E já crio outro bloco, outro grupo. Não esqueçam de criar grupo, senão o desenho cola todinho um no outro e depois fica muito difícil de arrumar. Na verdade, é melhor fazer do zero do que tentar arrumar. É melhor excluir e fazer de novo. Então, aqui as minhas paredes estão prontas, tá? Do meu espacinho. Então, vou fazer uma janela, tá? Bem simples aqui para vocês verem. Vou pegar aqui o meu meio, vou pegar aqui do meu piso e vou subir um peitoril de 1 metro para a janela, tá? A minha janela vai ter 1,20 de altura, então já puxo aqui 1,20, puxo 1,20 de altura. E vou aqui puxar do lado para demarcar o meu meio, tá vendo?
A própria setinha do sketch já mostra para vocês onde está o centro daquele espaço ali. Então, é só eu clicar aqui no meio. A minha janela vai ter 1,20 de largura também. Pego aqui do meio que eu marquei e jogo 60 para cada lado, tá? Pronto, eu já tenho as coordenadas da minha janela. Então, o que que eu faço agora para construir essa janela? Eu clico 3 vezes no bloco e vou abrir a edição dele. Vou pegar essa ferramenta retângulo aqui, vou clicar de uma ponta a outra da janela e vocês vão perceber que vai separar do resto do bloco, né? Vão ficar duas faces ali. Clico na face do meio, com a ferramenta Push, eu vou clicar ali e vou empurrar até o final, tá vendo? Abrir a minha janela. Depois disso, é só eu voltar. As linhas guias que eu usei com a trena, posso excluir sem problema nenhum. Se vocês acharem que devem deixar para algum tipo de auxílio, podem deixar também. Agora, eu vou fazer a minha portinha aqui. Mesma coisa do processo construtivo da janela. Vou colocar uma boneca de 10, uma porta de 80 a 2,10 do piso. Tá vendo? Mesma coisa da janela, fiz a minha demarcação aqui. Clico 3 vezes, ferramenta retângulo, demarquei a minha porta, empurrei, criei minha porta. Tá vendo? Eu gosto de excluir as linhas guias. Então, fica a critério de vocês. Primeiro de tudo, vou mostrar para vocês a ferramenta Componentes. A ferramenta Componentes nada mais é do que criar um grupo. Só que ao invés de você criar um grupo, você cria um componente. E qual é a diferença? A diferença é que quando você cria um componente e você copia ele 10 vezes, quando você editar aquele componente, os 10 que você copiou vão ser editados também. Então, você não precisa editar 10 vezes a mesma coisa. Você edita um e vai editar todos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse componente aqui, que eu vou criar com a ferramenta Círculo. Vou subir ele, criei, aqui ó, eu criei um grupo, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou copiar, como que eu copio? Ferramenta Move, atalho M no teclado, Ctrl, clico e arrasto pro lado que eu quiser. Fiz uma cópia. Agora, eu vou criar uma outra ferramenta, um outro componente aqui do lado, para mostrar para vocês a diferença de um grupo e de um componente, tá? Então, aqui, clico 3 vezes, botão direito, como se eu fosse criar um grupo, mas eu venho aqui em criar componente. Vai abrir esse quadrinho e eu vou escrever quadrado teste só para mostrar. Fica a critério de vocês, colocar uma descrição, tá? E clico em criar. Vou ferramenta Move, Ctrl, copiar, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Preciso editar essa ferramenta aqui, porque ficou muito alta. O que eu faço? Clico 3 vezes para abrir edição, ferramenta Push, de atalho P no teclado, e abaixo ela. Agora ficou na altura que eu quero. Vocês podem ver que a outra ferramenta do grupo que eu tinha criado não mudou. Então, para mudar ela, eu vou ter que editar ela também, certo? Esse componente já vai ser diferente. Eu preciso mexer na altura desse componente, clico 3 vezes para edição, vocês já vão perceber que selecionou os dois equipamentos, tá vendo? Ferramenta Push, atalho P no teclado, abaixo. Tá vendo? Vocês estão percebendo que eu consigo editar os dois. Então, vamos supor que eu esteja fazendo um telhado e eu coloco uma ripa lá. Depois, aí eu coloco 30 ripas naquele telhado.
Quando eu precisar editar aquela ripa, eu vou ter que editar 30 ripas? Não, só se eu fizer um grupo. Então, eu não vou fazer um grupo, vou fazer um componente, que quando eu editar aquele um componente, todos os outros vão ser editados também, certo? Então, vou selecionar tudo aqui para apagar. Não, vou deixar aqui. Vou mostrar para vocês agora essa ferramenta aqui, que chama Estilos. Eu, particularmente, adoro essa ferramenta, porque ela te dá formas diferentes de apresentação, de trabalho, por exemplo. Então, aqui à direita, já tá até aberto aqui no meu, tá vendo? Embaixo de materiais e componentes tem estilos. Abre essa telinha de vocês que vai ter aqui, ó, estilos diversos, e vocês podem escolher um monte aqui. Vou escolher esses estilos diversos mesmo. E vou selecionar um deles para vocês verem. Essa ferramenta é muito legal. Ó, vou escolher esse aglomerado com marca texto fino. Cliquei. Tá vendo como que fica? Fica como se fosse um desenho, né? Fica uma forma de apresentação muito legal. Às vezes, quando você vai apresentar um projeto ou postar um projeto seu e você não teve aquele tempo dedicado para fazer um render, você pode ter, através dos estilos do SketchUp, uma forma alternativa de apresentação de projeto, né? Eu acho muito legal. E aqui, ó, CAD genérico, tá vendo? Meio cara de AutoCAD na parte 3D dele. Cursiva PCO, mesma coisa. Lápis sobre papel vegetal, olha que legal. É como se fosse um desenho à mão, né? Tá até meio tortinho. E tudo que você desenha dentro desse estilo, fica nesse estilo, né? Você escolheu um estilo para o seu CAD. Estou levantando um retângulo aqui para vocês verem, tá vendo que legal? Criei um grupo, tá vendo? Então, são diversos estilos que fica a critério de vocês, né? A melhor apresentação, a melhor montagem, né? Vocês escolhem. Para voltar ao estilo anterior, muita gente não sabe como voltar, tá? Eu mesmo demorei para achar. Vocês vêm aqui nessa casinha, aqui em estilos, selecionar no modelo, nessa casinha, e você procura aqui o estilo simples que estava antes, tá? Aí vocês vão voltar para o estilo comum. Agora, vamos fazer um pouco da aplicação de materiais no Sketch. Vou mostrar para vocês por último. Para aplicar materiais, no Sketch eu venho aqui em materiais, nessa minha bandeja padrão à direita, e vai abrir as cores. Eu posso clicar em qualquer cor e pintar minha parede, certo? Posso também, se eu quiser aplicar só em uma face, eu abro o bloco, edito, para edição, seleciono a cor e pinto só aquela face da parede, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como criar um material. Vamos supor que vocês olharam nessas barrinhas aqui, tá vendo? Onde tem diversos tipos de materiais e vocês querem colocar uma madeira no chão. Mas vocês não gostaram de nenhum tipo de madeira que tá aqui, que é bem restritivo, e vocês querem criar outra. Então, vocês podem importar uma imagem da internet, tem que tomar muito cuidado com a qualidade da imagem que vocês estão importando, porque pode dar muita faixa no Sketch, tá? Então, vocês vêm aqui em criar material, tá vendo ali à direita, e vai abrir essa caixinha. Você vai clicar nessa pasta aqui, procurar arquivo de imagem de material, e vai abrir os arquivos do seu computador. Os meus arquivos já estão separados aqui na área de trabalho, eu vou selecionar essa madeira aqui. Abrir. Aqui, ó, ela já veio com um tamanho definido, mas não é o tamanho de aplicação que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar. Lembrando que, quando eu mudo um ali em cima, o de baixo muda automaticamente. Para desvincular esses dois tamanhos, eu clico nesse clipe aqui, tá? Nesse elozinho quebrado aqui. Então, eu quero que essa madeira seja de
60 por 60. Então, vou colocar 60 por 60 e vou dar OK. Então, o meu material já está selecionado e criado ali, certo? Como que eu faço para aplicar? Clico 3 vezes para a edição da face que eu quero clicar, né? Esse bloco aqui de baixo do piso. Clico 3 vezes nele para abrir a edição. Clico uma vez na superfície que eu quero aplicar. Pego aqui com um baldezinho de tinta e coloco. Depois saio do bloco. Tá vendo? Apliquei o meu material aqui. Vocês vão perceber que vai ficar umas marcas aqui. Tem material que mesmo com essas marquinhas, ele fica bonito no render. Por isso que eu falei com vocês sobre a qualidade da imagem, é muito importante. Mas essas marquinhas geralmente aparecem, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem uns plugins do Sketch que a gente usa para tirar essas marcas, tá? Mas isso aí já é conversa para outra aula. Então, vou vir aqui em editar minha imagem, tá vendo? Eu nem preciso... Vamos supor que eu quero mudar o tamanho dessa imagem, quero colocar 1 metro por 1 metro. Aí eu só clico na imagem aqui, ela já está selecionada, venho aqui em editar e já vai abrir as características dela. Eu não preciso editar o bloco para clicar, né, para editar aquela imagem, tá? Então, eu só venho aqui e mudo, ó. Ao invés de colocar 60, eu coloco 1 metro aqui. Vocês perceberam que já mudou? Então, para editar a imagem com relação ao tamanho, é desse jeito. Agora, se vocês querem, de alguma maneira, editar essa textura da imagem, vamos supor que a madeira ficou numa direção diferente, você quer colocar ela na horizontal, né? Ela tá na vertical, você quer trocar. Clica 3 vezes para editar o bloco, clica uma vez na face, botão direito e acho aqui textura. Clica em textura, posição. Vai abrir essa parte de edição aqui, tá vendo? Eu posso editar essa imagem pro lado que eu quiser, pro jeito que eu quiser. Esse eixo vermelho, ele vai fazer eu mover a minha imagem, tá vendo? A edição fica a critério de vocês. Essa aqui, azulzinha, é a mesma coisa dos eixos de sketch, tá? Essa azulzinha vai fazer eu esticar e diminuir ela. É muito difícil eu mexer nesse tipo de edição. Eu geralmente só movo a imagem ou giro, tá bom? Essa taxinha aqui é para distorcer a textura que eu tenho ali, tá vendo? Eu giro ela, mas eu não gosto de usar isso não, que atrapalha bastante. Opa, sair aqui, vou voltar. Textura, posição, abrir minha caixinha. Aí aqui, ó, para girar, eu clico no verdinho, seguro e giro para a direção que eu quero. Tá vendo? E, ok. Consegui girar a minha imagem, tá? Então, a edição de imagem é bem simples. Vou fazer uma outra aplicação aqui na parede para vocês verem. Venho aqui a mesma coisa. Criar material. Selecionar arquivos e seleciono um outro arquivo qualquer lá no que eu quiser, né? Tá 1 metro por 1 metro. Vou deixar porque é um papel de parede. E vou dar OK. Para aplicação, clico 3 vezes, seleciono a face que eu quero, seleciono o material e aplico o material na parede. Tá vendo? Cuidado com os recortes, por isso que é bom dar uma olhadinha na edição da imagem também. Sempre adequar aquela imagem direitinho na parede para o render sair bonito, para a apresentação ficar bem feita. Tá bom? Então, a aula termina aqui, foi bem simples, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.